não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Me perguntou sobre a validade do argumento chamado tu quoque, você também, que é o argumento geralmente usado pelo pessoal petista quando acusado de roubo, corrupção, propinas, etc. Eles dizem, sim, eu fiz, mas você também fez. Digo, bom, em primeiro lugar, eu acho absolutamente inviável discutir a validade de argumentos em abstrato, exceto quando você está tratando das coisas no nível puramente lógico-formal. Daí você distingue, evidentemente, quais são os silogismos válidos, quais são os inválidos, mas você não está falando sobre o uso real desses argumentos na realidade. Na realidade, existe sempre a possibilidade de você estar dizendo uma grande verdade sob uma forma lógica errada. Isso acontece a todo momento. Quer dizer, o que o cara está dizendo é verdade, mas os argumentos que ele coloca ali são inválidos. Então, das duas nós temos que escolher. Ou nós vamos discutir a realidade do caso, ou nós vamos ficar no formalismo lógico e não vamos estar falando a respeito de coisa nenhuma. Em segundo lugar, desde o tempo de Aristóteles já está claro que todo estudo lógico de um discurso deve ser precedido pela interpretação do discurso, a qual não é lógica. Você vê que nas obras lógicas de Aristóteles a coisa começa com o livro das categorias e com o livro da interpretação, para que não haja, vamos dizer, equívocos na compreensão do discurso, de tal modo que você acabe por analisar logicamente sob uma perspectiva errada. Isso acontece frequentemente. No Brasil, o pessoal tem muito pouca prática dessas coisas. Mesmo indivíduos que estudaram lógica na universidade cometem esse erro. Por quê? Porque o neguinho com 18 anos, tá certo? Inculto pra caramba, entra numa faculdade de filosofia e recebe lá umas noções de lógica e acha que pode aplicar aquilo a qualquer discurso. Por isso é que eu digo sempre para vocês, não entrem nesse estudo antes de vocês terem uma extensa experiência literária. Quem não compreende a linguagem, com todas as suas nuances, suas sutilezas, etc., não deve se meter com lógica. Então, isso é mais ou menos como o nego querer aprender pintura sem ter aprendido desenho antes. Não vai, pô. E também aprender desenho sem ter certeza de que ele enxerga as coisas direito. Se o nego é completamente míope, ele vai desenhar tudo errado. Não que o desenho esteja errado, mas a percepção dele está errada. Então, primeiro, aprimorar a sua sensibilidade linguística, em primeiro lugar. E isso só tem um jeito. A extensa prática da leitura de grandes obras literárias. Leitura e interpretação, e compreensão profunda. Você vê, às vezes, um verso, você pega um verso da literatura, a interpretação daquilo pode dar livros e livros e livros, e como na verdade dá. Então, você aos poucos, você vai compreendendo que o sentido lógico que você pode extrair de uma frase não vem na primeira. Você tem que passar por muitas peneiras antes para daí você depurar, ver o que é o sentido lógico. Agora mesmo eu coloquei no Facebook uma notinha dizendo assim, os meus críticos não sabem o que quer dizer obiter dictum, plural obiter dicta. O que é o obiter dicta? É uma coisa que você disse en passant. Não é uma tese filosófica, não é nenhuma opinião, é apenas uma observação que às vezes pode ter muita importância, às vezes pode não querer dizer nada. Porque de tudo o que eu li sobre o que os fulaninhos metidos a meus críticos escrevem, eles só comentam obiter dicta.
nenhuma tese filosófica, nenhuma opinião filosófica, nada nunca. É apenas uma coisa que eu disse passando num programa de rádio ou numa aula. E eles discutem aquilo seriamente, como se fosse uma tese filosófica. Eu digo, bom, isso é sinal do quê? De analfabetismo. O que não quer dizer que a análise lógica que eles façam da coisa está errada. A análise está certa, só que ela não se refere àquilo, se refere a outra coisa. Isso é norma geral. Isso é norma geral. Inclusive, da parte de indivíduos que têm a presunção de ser representantes da filosofia analítica, quer dizer, de ser os bambambãs da lógica. Então, não adianta tu estudar lógica se tu é analfabeto. Pô, essa que é a dura realidade. Então, em princípio, por isso mesmo eu sou contra discutir validade dos argumentos em abstrato. Você tem que discutir dentro da situação concreta. O argumento do tu quoque pode ser válido ou inválido, dependendo de qual é o negócio chamado situação de discurso. Por exemplo, se você está sendo acusado por um indivíduo, né? Então, por exemplo, imagine uma discussão de marido e mulher. Ela diz, você teve sexo com outra pessoa. E ele responde, tu quoque, você também. Aí nivelou. Quer dizer, o acusador é tão culpado quanto o acusado, então é melhor calar a boca, ninguém vai ganhar essa discussão. Neste caso, o argumento é inteiramente válido. Se você passa para uma situação num tribunal, tá certo? Onde o acusado, né, quando o juiz lê a acusação que está sendo feita, ele responde tu quoque, quer dizer, eu dei propina para os caras, recebi dinheiro legal, mas o juiz também. O que acontece? O julgamento tem que parar imediatamente porque o juiz está desqualificado. Então esse argumento pesa em alguma coisa. Porém, no caso concreto que nós estamos estudando, sempre que essa turma petista responde o tu quoque, eles estão falando de quem? Da turma do PSDB e do FHC. E a resposta é, o que nós temos a ver com isso? Eu sou o FHC, eu sou o Tucano, a massa que está na rua, tá certo? Odeia toda essa gente junto. Então, você está sendo acusado por um e você está respondendo tu quoque para outro. Então é evidente que o argumento não quer dizer coisíssima nenhuma. Tá certo? Nós só sabemos disso por causa da análise lógica do argumento? Não, por causa do que eu chamo análise presencial, quer dizer, análise da situação concreta, da experiência concreta. Né? Outra coisa, ao longo da história da filosofia você vê que a obsessão da análise lógica esqueceu o seguinte, tudo o que nós dizemos, toda a nossa experiência linguística e, portanto, a experiência lógica também, ela é uma parte da experiência humana, ela não é a totalidade da experiência humana, ela é só um pedacinho. Tá certo? Portanto, sem uma análise preliminar da própria experiência, da estrutura da experiência, a análise lógica é impossível, tá certo? Inviável ou não quer dizer nada. É uma coisa inteiramente vazia, quer dizer, você está apenas analisando palavras. E, evidentemente, há pessoas que têm, sobretudo pessoas de mentalidade, de inteligência inferior mesmo, né? Que não são capazes de analisar a experiência, mas que evidentemente são capazes de fazer uma análise lógica. Por quê? Porque até um papagaio um computador faz análise lógica melhor do que nós. Tá certo? Então o sujeito se apega a este lado mecânico do pensamento, e como aquilo tem de fato uma estrutura firme internamente, o indivíduo acredita que ele está sendo altamente rigoroso. Eu digo, sim, você está sendo rigoroso e preciso, tá certo, dentro de um domínio pequenininho assim, no qual você se fechou. Eu sempre lembro aos meus alunos aquele lembrete que é feito pelo Wilhelm Worringer no livro Estilo Gótico, de que nas sociedades mais primitivas, portanto as mais indefesas perante a natureza, você pega lá um grupinho de índios solto no meio do Xingu, que nunca foi contactado pela civilização, a arte desses camaradas tende a ser uma arte abstrata, nunca concreta. Eles nunca representam a natureza, é só figura geométrica. Depois, quando começam gradativamente a representar a figura da natureza, ainda são reduções geométricas. Dizem que os gatos só veem as coisas geométricas. Quando vê você, ele vê uma bolinha aqui, um quadrado aqui, duas linhas retas assim. Então, é uma estética de gato. Então, por que isso acontece? Justamente porque
essas sociedades, elas estão desamparadas perante a natureza, e a natureza é, para eles, uma coisa assustadora. Né? Uma vez conversando com Orlando Vilas Boas, ele disse, olha, só esse pessoal aqui da cidade de São Paulo imagina que o índio está muito bem integrado na natureza. Índio tem terror pânico da natureza. Eles nunca vão para o mato, só vai os caras que são experientes, são caçadores há 20, 30 anos, então eles sabem o que estão fazendo. O resto fica ali fechadinho na tábua e não anda mais de 100 metros para dentro, não. Eles têm horror disso. E tem razão para ter horror, por quê? Porque eles não têm meios de se defender daquilo. Então, isso aí se reflete numa reação natural da mente humana de fugir para um mundo idealizado, onde você tem algum controle do que está se passando. E daí o geometrismo da arte primitiva. Esse pessoal que é obcecado por lógica e por rigor e precisão é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o mundo é complicado demais para eles. Então o que você faz? Você se fecha num domínio no qual você tem plenos poderes sobre o que você está fazendo e você desiste da análise da realidade, se fecha dentro daquele treco lógico e acha que está fazendo uma grande coisa. Então, quando Bertrand Russell e Rudolf Carnap começaram com esse negócio de análise lógica, eles disseram duas coisas. Em primeiro lugar, qualquer termo qualquer termo que faça sentido tem que corresponder a algum dado sentido, algum objeto que você possa ter acesso sensorialmente. Porém, o que é o termo, o que é a palavra que você usa para designar isso? A palavra é uma tradução do objeto? É uma cópia do objeto? Não. Daí eles disseram uma coisa que os seus discípulos raramente prestaram atenção. O termo é uma reconfiguração lógica possível do objeto. Né? Possível quer dizer, poderia ter outras reconfigurações. Mesmo porque um objeto, como nós estamos careca de saber do tempo de Aristóteles, ele pertence a várias essências ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma mesa. Bom, ela é um objeto sensorial, mas ela é também uma mercadoria. Ela pertence a uma outra essência. Né? E também ela tem, além de ser um objeto sensível, ela tem um determinado uso. E, se ela fizer parte do patrimônio do indivíduo, então ela pertence a uma outra essência e assim por diante. Então, isso quer dizer que nenhum objeto do mundo pode ser definido apenas pela sua essência. Ora, o que você obtém quando você define uma palavra? Você define uma essência e não um objeto. Né? Isto quer dizer que você só está pegando objetos sob um aspecto possível. Né? O que acontece então se você, fugindo da imprecisão da linguagem, você definir rigorosamente todos os termos que você está usando? Você está trocando, em primeiro lugar, trocando todos os objetos pelas suas essências. Né? E dessas essências você escolheu uma possível e você a fechou nisto. Isso quer dizer que, no fim das contas, o seu discurso será apenas sobre palavras, você não pode falar sobre nada da realidade. A coisa mais importante em todos os estudos sobre filosofia da linguagem é o seguinte: no uso real que nós fazemos da linguagem, nós nunca estamos nos referindo, nunca estamos nos referindo a significados dicionarizados. Nós estamos nos referindo a objetos que nós temos na nossa memória e dos quais nós não temos nenhuma clareza no sentido da definição. Por exemplo, se a pessoa me fala de um sofá, bom, pode me ocorrer a imagem de um sofá e não a definição do sofá. Não é isso? Se me fala de um gato, me ocorre a imagem de um gato e não a definição do gato. E essas recordações, que são, vamos dizer, o fundo da nossa linguagem, é o que nós estamos trocando, é essa a matéria do intercâmbio. Eu troco uma impressão minha por uma impressão sua, não definições. Não é isso? Então, este fundo ele pode ser muito impreciso. Por quê? Porque nós não temos as definições de todos os objetos que existem. E, sobretudo, não temos, vamos dizer, a definição de todas as essências às quais pode um objeto pertencer em determinado momento. Porque, para isso, seria preciso uma interpretação da linguagem que, primeiro, desbastasse toda, vamos dizer, a incerteza semântica que tem, e daí você obtém as definições. Né? Então, isso quer dizer que na nossa comunicação diária, inclusive científica, nós não precisamos das definições, porque nós não estamos falando sobre palavras, estamos falando sobre coisas. Né? Então, eu expresso uma impressão que eu tenho,
usam uma palavra que não precisa ser no exato significado dicionarizado, e isso evoca na outra pessoa uma impressão que está na memória dela e que é análoga a essa, e às vezes é até a mesma. E isso é mais do que suficiente para a comunicação, tá certo? E é por isso que eu digo que essa daí é a famosa tese, que eu já repeti aqui: o mundo é o mediador de toda linguagem. Se você retira o mundo, e os discursos ficam no vazio, eles não podem significar mais nada. Eles só podem significar palavras. São uma troca de essências abstratas. Então, isso quer dizer que a consequência última do formalismo lógico será impossibilitar qualquer comunicação sobre qualquer coisa, que é uma coisa que um bebê que está aprendendo a falar já sabe. Né? Um bebê, na verdade, ele não tem a definição de nada, ele só tem as impressões sensíveis. Né? Se ele precisasse ter a definição, ele precisaria saber falar antes de falar, né? O que é impossível. Então isso quer dizer que a precisão da linguagem não garante de maneira alguma a precisão do conhecimento respectivo. Né? Então, se você, ao se referir a um objeto que a pessoa não conheça, você evoca a aparência que esse objeto tem num quadro que foi desenhado, por exemplo, um quadro célebre qualquer. Tal coisa, tal como aparece no quadro do fulano de tal. Isso não é suficiente? Claro que é suficiente. A pessoa sabe do que você está falando. Deu muito bem, agora defina. Né? Quer dizer, a definição de um só objeto pode levar muitas e muitas páginas. Então, eu me lembro, por exemplo, de um estudo fenomenológico que o Ortega y Gasset fez sobre a moldura dos quadros. E o negócio é bastante complicado. Então, por que os quadros têm molduras? Só lançar essa pergunta já criou uma confusão dos diabos, né? Então, isto quer dizer que quanto mais nós nos aproximamos da precisão vocabular perfeita, menos essa linguagem serve para nós falarmos de qualquer coisa real. Então, esta margem de imprecisão, que é absolutamente necessária para que a comunicação se refira a um mundo, foi uma coisa que impressionou muito os filósofos ingleses do começo do século XX, Bertrand Russell, George Moore e outros. E também eu não lembro se Carnap era alemão ou austríaco, acho que era austríaco. Rudolf Carnap, que foi, na verdade, foi muito mais lido no universo de língua inglesa do que na própria Áustria ou Alemanha. E impressionou muito também o Ludwig Wittgenstein. Né? Eu não consigo ler nada sobre o Wittgenstein sem eu ter vontade de chorar. Porque Wittgenstein era um homem tão bom, tão generoso, tão valente, e cheio de tão boas intenções, e ao mesmo tempo era um sofredor, um homem atrapalhado pra caramba, tá certo? Cujo drama intelectual assim, não teve saída para ele durante toda a vida, e que ainda sofreu o destino cruel de ser 100% mal interpretado pelos seus colegas mais próximos. A primeira edição do Tractatus Lógico-Filosóficos foi prefaciada pelo Bertrand Russell, que parece ter entendido o livro exatamente ao contrário. E o Wittgenstein ficou tão decepcionado com aquilo que ele quase desistiu de publicar o livro. Porque o Bertrand Russell era, vamos dizer, quase que um guru dele, era um dos seus amigos mais próximos também, era, nessa área da filosofia, um dos camaradas mais respeitados, e o Wittgenstein se sentiu tão incompreendido que quase desistiu. Só que anos depois, ele mesmo, Wittgenstein, disse a seguinte coisa. Ele disse: esse livro, Tractatus Lógico-Filosóficos, ele se compõe de duas partes. Uma parte que é essa que vocês têm na mão, e outra parte que não foi escrita e não será escrita. E essa segunda parte é a mais importante. Então, e recentemente, lendo um livro do Stephen Toulmin, que é um excelente historiador das ideias, sobre o Wittgenstein, ele diz o seguinte: ele diz que existe um abismo de diferença entre a interpretação que esse livro teve na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aquela que teve na terra natal do Wittgenstein, que é a Áustria. Então,
No mundo de fala inglesa, o livro foi interpretado como se fosse realmente um tratado de lógica, dentro dos cânones da lógica analítica. E na Áustria foi interpretado como um livro de ética, um livro de moral. Certo? Só que, no fim das contas, e isso se torna nítido nas obras subsequentes do Wittgenstein, que foram todas publicadas post-mortem, ele coloca a sua compreensão da moral como uma fé sem palavras. Então, como é que ele chegou nisso? Pelo mesmo tipo de raciocínio que eu fiz aqui no começo. Se nós queremos a precisão, tá certo? Então nós temos uma visão científica da realidade, nós teremos que definir rigorosamente todos os nossos termos, e isso quer dizer que nós só poderemos falar sobre certo gênero de coisas, aquelas que se adaptem e que se resumam às definições dos termos. Como tudo que é assunto moral, religioso, etc., não se enquadra nisso, então não dá para falar nada. Mas ele deixou claro que para ele essa parte moral era realmente a mais importante. Só que, como esta parte não pode ser tratada com os instrumentos da linguagem lógica, tal como a entendeu Bertrand Russell e outros, só restava uma coisa: ficar quieto. Se o Wittgenstein tivesse dado mais um passo, ele teria compreendido a seguinte coisa: nenhum discurso científico fala sobre o mundo real. Nenhum. É absolutamente impossível. Porque toda a ciência só aborda o seu objeto sob um determinado ângulo. Os escolásticos já sabiam disso. Quer dizer, o objeto de um conhecimento se divide em 3 aspectos. Primeiro, o objeto material, quer dizer, a coisa ou o fato do qual você está falando. Segundo, o objeto formal, quer dizer, qual o aspecto da coisa que você vai estudar. E terceiro, o que ele chama objeto formal terminativo. Isso é, a que pergunta você está tentando responder sobre este objeto. Então você tem partindo de um objeto material, você tem 2 seleções que você está fazendo, seleções formais, que separam o objeto do tecido do mundo real e o enquadram dentro do sistema de categorias abordado nesta ciência. Ora, isso quer dizer que nenhum objeto da ciência poderá corresponder jamais a um objeto real do mundo efetivo. Ele corresponde sempre a um ângulo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.